Agora vamos analisar a questão 6 da prova das 21 horas. Ela se trata de um capacitor, né, esférico, onde o raio interno é A e o raio interno é 2A. E se você ler com bastante atenção o enunciado, você vai ver que esse é um capacitor em que o espaço entre as cascas não é o vácuo, mas sim um dielétrico com constante K igual a 3. Né? A primeira questão, ele pede para você calcular o campo elétrico, obviamente usando a lei de Gauss na simetria apropriada. Se você tem um capacitor esférico, adivinhe qual vai ser o formato da gaussiana que nós vamos usar. Obviamente, é uma casca esférica gaussiana. Vamos fazer o desenho do problema aqui, então. Nós temos aqui uma casca interna de raio A, né, e carga mais Q. Né, e nós temos aqui uma casca, vou desenhar só um pedaço dela. Né. Nós temos aqui uma casca externa de raio igual a 2A. A primeira coisa é calcular o campo elétrico entre essas duas cascas. E essa casca externa tem carga menos Q. Tá? Obviamente nós vamos desenhar uma gaussiana, uma superfície esférica, concêntrica à primeira esfera. Tá? E aqui nós vamos ter o campo E. Tá? Nós vamos ter o campo E a uma distância R. Tá? Bom, na lei de Gauss, tá? O que nós temos na lei de Gauss? A lei de Gauss fala o seguinte: a integral numa superfície fechada de E escalar dA é igual a carga interna dividido por ε0. Mas isso só vale quando o meio é o vácuo. O que vai acontecer quando nós estamos dentro de um meio com constante dielétrica K? Né? O nosso campo, né, ele cai. Né? Ele cai por um fator K. Né? Ele cai por um fator K, onde K é a constante dielétrica. Isso ocorre por quê? Como nós já discutimos em aula, mais de uma vez, ocorre uma polarização do meio, né, que faz com que o campo elétrico caia por um fator K. Tá? Então a lei de Gauss, quando nós podemos alternativamente escrever a lei de Gauss quando nós temos um dielétrico como E escalar dA vai ser igual a carga interna, não dividido por ε0, mas dividido pelo epsilon, pela permissividade do meio. E a permissividade do meio você pode escrever como sendo K vezes ε0. Né? Como nós estamos numa simetria esférica, né, o dA aqui vai apontar na mesma direção do campo elétrico. Então nós vamos ter aqui o quê? Nós vamos ter aqui E de R vezes a integral da área superficial, que nós temos aqui uma superfície esférica, então isso aqui é 4π vezes R ao quadrado. E o lado direito, qual vai ser a carga interna? Mais Q, simplesmente. Então isso aqui é Q sobre K ε0. E nós terminamos aqui com o campo elétrico de uma carga pontual KQ sobre 4π vezes o epsilon do meio, que é K ε0, perdão, esse K aqui já está embutido aqui embaixo, Kzinho. Tá? Então, esqueço isso aqui. Se eu isolar aqui o campo elétrico, vai dar Q sobre 4π vezes K ε0, 1 sobre R quadrado, e, obviamente, isso aqui é na direção R chapéu, tá? É na direção radial. Então, esta é a resposta do item A da questão. Tá? O item B pede o seguinte, pede a diferença de potencial entre as cascas. Então, vamos resolver aqui agora o item B. Quando você tem um capacitor, né, seja ele qual for, a diferença de potencial entre a superfície positiva e a superfície negativa é dado por integral da superfície positiva até a superfície negativa de E escalar ds.
como eu estou numa simetria esférica, o meu ds vai ser simplesmente o dr, né? E ele está na mesma direção do campo elétrico. Então aqui eu vou ter simplesmente integral de A, R igual a A até R igual a B, mas nesse caso B é 2A, do que? Q sobre 4π vezes K ε0, 1 sobre R quadrado, dr. Tá? Se eu considerar aqui os limites de integração, eu vou chegar na seguinte expressão para o ΔV. ΔV vai ser igual a essa integral dr na menos 2, então integral dr na menos 2 dr vai dar menos r na menos 1 dr. Se eu aplicar os limites de integração, eu encontro Q sobre 4π vezes K ε0, né? Aqui que está a variação que o dielétrico faz, né? Vezes 1 sobre 2A, certo? Vai ficar 1 sobre A menos 1 sobre 2A, que dá 1 sobre 2A, certo? E esta é a resposta do item, no item B. Deixa eu pegar uma folha adicional aqui para não precisar virar a folha. O item C pergunta o quê? Vamos lá no item C. O item C fala o seguinte: se conectarmos dois capacitores idênticos por um fio, ligando o raio interior ao exterior da outra, ligação em série, qual seria a nova capacitância do sistema? Bom, primeiro vamos calcular a capacitância desse capacitor aqui, né? Vamos calcular a capacitância desse capacitor. Então, quando eu tenho apenas o capacitor aqui de raio A e raio 2A com um meio aqui de constante dielétrica K, né? A nossa capacitância vai ser igual a Q sobre ΔV, ou seja, vai ser simplesmente 2A vezes Q sobre ΔV, 1 sobre 2A, exatamente, 2A sobre K aqui, ε0, é isso aí mesmo. 2A vezes 4π vezes K ε0. Então, essa é a capacitância de um único capacitor, né? Quando eu pego o Q, uso a definição de capacitância, essa aqui é a capacitância de um único capacitor. Então, isso aqui é para um capacitor desse tipo. Bom, aí ele fala o seguinte, no item C. O item C ele fala para você considerar dois capacitores desse tipo em série. Como é que você faz? Você vai pegar um capacitor aqui. Vou só representar esquematicamente. Aqui é muito difícil você desenhar dois capacitores esféricos em série. Então, vou desenhar aqui só parte dele. Aqui eu vou conectar na parte interna e aqui a parte externa. Essa é a configuração. Então, aqui eu tenho C, aqui eu tenho C. Se eles estão em série, nessa configuração aqui, obviamente a capacitância em série vai ser a capacitância de um deles, que eles são idênticos, dividido por 2, certo? 1 sobre C, o C na menos 1 é 1 sobre C mais 1 sobre C elevado a menos 1, isso dá C sobre 2. Ou seja, dá A vezes 4π vezes K ε0, certo? Então, essa é a capacitância em série que teria um conjunto de dois capacitores esféricos idênticos de raio A e raio 2, raio interno A e raio interno 2A. Bom, o item D. O item D fala o seguinte: qual seria a resposta, deixa eu até mostrar aqui para vocês, qual seria a resposta do item anterior se os capacitores fossem conectados em paralelo, Obviamente você tem que desprezar a capacitância dos fios que conectam um ao outro. Em paralelo, como é que seria? Em paralelo, eu teria aqui um capacitor, e aí ligaria esse camarada aqui, e ligaria esse conjunto aqui
a alguma coisa. A capacitância em paralelo desse conjunto aqui, esse aqui fosse C e aqui fosse C, é a capacitância em paralelo de dois capacitores idênticos, é 2 vezes a capacitância de cada um, né? E se você pegar o resultado aqui da capacitância de um único, isso vai dar 16A vezes π vezes a constante dielétrica K vezes ε0. Perceba que a capacitância em paralelo, né, é 4 vezes maior do que a capacitância em série. E essa é a resolução da questão 6 da prova 1 das 21 horas do primeiro quadrimestre de 2023 na UFABC.